Boa noite, senhoras e senhores. 20 e 20, seja muito bem-vindo à nossa live. Eu vou fazer uma pergunta, né? Vocês sentiram a minha falta? Responda, seja sincero. Eu senti muito sua falta. Escreva aí, me permita saber. Mas não senti, nem sabia que você tinha parado de fazer as nossas lives durante 4 dias. Bom, eu senti falta de todos vocês. Estamos juntos. Boa noite, um prazer estar de volta às nossas lives. Sempre um prazer estar com vocês. E o segredo, né? Pô, Bruce, que falta você fez? Nós passamos a fazer falta quando nós nos tornamos necessários. E eu vou falar essa introdução para você que vai assistir depois. Eu vou falar para você nem pular minuto algum, assista tudo. A falta que nós fazemos, essa falta ela está proporcionada à importância, ao nível de importância e se nós somos necessários. Em lugares que nós não somos necessários, nós não fazemos falta, porque sequer somos notados. Quando nós somos necessários, a nossa ausência é sentida. Então, para você que está assistindo aqui ou que tem essa problema, eu preciso fazer falta, como aprender a fazer falta, seja necessário. E aí o grande segredo é que o ser necessário não é ser necessário para fazer falta. O nome disso é carência, tá bom? Bulhões, quero aprender as táticas da sedução para não ficar sozinho. Isso daí é carência, meu amigo. Carência afetiva. Não, Bulhões, eu quero aprender a maneira certa de amarrar um homem. O nome disso é carência emocional, ok? Porém, todavia, quando você faz as coisas certas de maneira intencional, isto é, não por acaso, e você concentra esse sentimento em si próprio, o resultado ele é um resultado muito poderoso, porque você vai colher o fruto das suas escolhas certas, das suas escolhas positivas. Perfeito, então faça por você, faça com coragem, não desista, não desanime. E assim, galera, para ser muito sincero com você, para a gente começar, já começamos na verdade, mas para ser ainda mais sincero, bem sincero com vocês, a real é a seguinte: todos nós somos bons o bastante para dar segundas chances para diversas outras pessoas. Não é assim? Quantas vezes você deu segunda chance para alguém que não merecia nem a primeira, inclusive? E aí somos bons em perdoar os outros, ou desculpar os outros, ou aturar os outros. Só que na hora de fazer isso consigo, não tem tanta paciência, não tem tanta confiança, não é assim? Nós somos a geração, talvez, dos maiores autossabotadores da história. Temos praticamente tudo ao nosso alcance. Influência, informação, conhecimento. E ainda assim nos sabotamos, não fazemos o que precisamos. Muito disso parte da relação que você tem consigo próprio. Eu quero fazer essa pergunta para você. Como é que anda a sua relação contigo? Fala para mim aí. Você que é aluno, seja muito bem-vindo 3 vezes. Ok? Você que é aluno, todos os alunos faixa branca que estavam na nossa aula de ontem, onde nós tivemos uma aula exclusiva que eu fiz com os alunos no YouTube sobre o livro As 48 Leis do Poder. E foi sensacional, sensacional. Quem estava, escreva aí. O melhor do planeta. Muito bom. Boa noite, Tiffany. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Preciso dar segundas chances. Preciso dar uma segunda chance a mim mesmo. Perfeito. Tamo junto, Marcão. Isabel, estamos juntos. Conta pra mim como é que anda a sua relação consigo mesmo. Bulhões, como é que eu analiso a relação que eu tenho comigo? Faz um experimento. Faz um experimento. Agora ainda. Dentro da sua cabeça. Se você quiser, fecha os seus olhos aí. Fecha os olhos. Pensa comigo. Primeira coisa que você vai pensar. Qual foi a última vez que você realizou alguma coisa que você sonhava? Pensa aí. Qual foi a última vez que você realizou? Pense. Eu não quero que você apenas responda. Eu quero que você pense. Por que eu tenho que pensar, Bulhões? Simples. Pensamento gera sentimento. Perceba que quando você pensa muito nas coisas ruins, você começa a se sentir mal.
né, ruim. Inclusive, esses dias eu vi um vídeo socioeducativo de uma mulher fazendo o seu paciente sorrir, apenas repetindo risadas e colocando ele naquele estado. Então, essas ancoragens são muito importantes. Eu quero que você pense, porque eu quero que você se lembre a sua última realização. E aí, conta pra mim. Estou realizando agora. Conta. A Isa colocou antes de ontem. Antes de ontem. Conta pra mim, qual foi a sua última realização? Qual foi a última vez que você realizou algo que você sonhava, algo que você gostava, algo que você queria, algo que você esperou por muito tempo? Conta pra mim. Quando comprei a minha casa, sensacional. Consigo ir para academia todo dia. Conta e conta muito. Por quê? Porque a disciplina e o mérito sobre a disciplina o torna constante. Em 2016 me realizei. Boa noite. Boa noite, Nel. Não lembro mais. Pintei minha casa, coisa valiosa. Fui aprovado na faculdade de psicologia. Meus parabéns. Não lembro. A compra do meu carro. Escreva. Por que, Bulhões? É muito importante você lembrar das coisas boas que você faz por você, ok? A todos vocês que estão aqui, eu sempre digo, oriento e ensino a importância de você manter um bom relacionamento consigo mesmo. Por que, Bulhões? A partir do momento que você ou sai de uma relação ou se entende como uma pessoa apegada, carente ou algo do tipo, é muito comum e até natural que você, a partir desse momento, com esse sentimento, não olhe mais para dentro, entendeu? Você sempre olha para fora, você sempre pensa para fora, você sempre imagina para fora. E eu dou um exemplo muito prático para você. Você sempre olha para fora, você olha para as pessoas que estão ao seu redor. Você prioriza essas pessoas. Você enxerga essas pessoas e muitos de vocês as enxergam como pessoas insubstituíveis, como pessoas extremamente necessárias, importantes. E eu nem estou falando de dependência emocional, galera. Eu só estou falando dessa falta de olhar para dentro. Calma aí. Perceba? Além disso, você projeta muito para fora. Exemplo, para realização, eu preciso de um exemplo dessa pessoa do meu lado. Tem muita gente que o sonho da vida dela não era apenas se casar, era se casar com o fulano. O sonho da vida dela era conhecer a Europa com aquela pessoa. E aí, de repente, o relacionamento termina e é como se todos esses sonhos eles fossem destruídos. E você sente na pele uma coisa que nem aconteceu. Não é assim? Você sofre por aquilo que não aconteceu, mas acabou. Quando você olha para dentro, esse processo ele muda. Por que, Bonito, esse processo ele muda? Porque é muito natural que olhando para dentro você comece a enxergar quem você é. E eu sei que se eu fazer essa pergunta, quem você é aqui, muitas pessoas não vão querer responder. Vocês querem que eu faça essa pergunta? Escreva aí nos comentários, quem é você? Mas você quer que eu responda o que eu faço? Você quer que eu responda o que eu penso? Eu quero que você só responda. Quem é você? Quem é você? Ou seja, cria muita expectativa lá fora. Estúdio DK, tamo junto. Silvio colocou emocional 10, financeiro 10, amor próprio 10. Esse homem é um mito. Depois de me tornar aluno faixa branca, decolei. Ó, eu vou até fixar aqui seu comentário, meu mano. Vou contar uma parada pra vocês. Tamo junto, Silvio. Só começamos. E é um prazer estar à frente de vocês. Live de ontem foi sensacional. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas eu vou deixar o seu comentário fixado para falar uma coisa muito importante. Olha os comentários. Uma mulher que celebra a vida. Eu faço isso e sou rotulada como egocêntrica. Não sei quem eu sou. Quem é você? Ou quem sou eu? Sou maravilhosa. Sonhadora.
uma mulher que celebra a vida. Sou uma pessoa triste hoje, por muito sofrimento que passei. Sou muito intensa e trouxa para relacionamento. Vencedora, uma bosta. Emocionalmente carente. Escreva. Vou contar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês sonham muito, mas eu sonho um pouco, né? Sonho bastante. E esse aspecto onírico, né, ligados ao mundo dos sonhos, sempre ele é muito importante e revelador, seja para psicanálise, seja para diversas outras vertentes. Eu tive um sonho, né, com uma nave. E logo quando amanheceu, eu lembrei desse aspecto da decolagem. Eu quero falar uma coisa para você, para todos vocês que estão escrevendo, né, o que são, e continuem escrevendo. Todos vocês, sendo o que vocês são, vocês, independente daquilo que você acha ou pensa de você, ok? Se você está aqui e fala assim, pô, Bulhões, eu não gosto de mim, me detesto, me odeio. Bulhões, eu me amo, eu sou o amor da minha vida, independente de quem você é, isso não define quem você é. Por quê? Porque quem você é está ligado a uma camada sobre a sua história, sobre a sua vida. E essa camada, essa frequência, você conhece agora, ok? Existem outras frequências, existem outras camadas, existem outras fases, não apenas da vida, mas suas, que você ainda não conhece. Por ainda não conhecer, você ainda não acredita. Só que essas novas fases é como se fosse um jogo, você precisa desbloquear. Quando eu era... Quem aqui já jogou videogame? Quando eu era mais jovem é complicado, eu acho que daqui a pouco, pô... E aí, galera, daqui a pouco eu vou estar com cabelo branco, já pensou? Aí eu comecei isso daqui, eu ainda tinha cabelos castanhos, né? Mas há muitos anos atrás, quando eu era criança, eu adorava jogar videogame. E para acessar uma nova fase, era preciso vencer a fase que você tinha. Perfeito? Então vamos supor, durante a sua vida, você enfrentou fases. E essas fases são fases desde você criança. Então, num primeiro momento, você era totalmente dependente. Quando você nasce, você é totalmente dependente. Você precisa... e se você não for dependente, você morre. Você precisa amamentar, você precisa de alguém para trocar sua fralda, você precisa de alguém para fazer algo por você. Naquele momento, a fase é superar aquela dependência. Como é que eu supero essa primeira dependência? Eu supero essa primeira dependência conforme eu vou adquirindo habilidades. Habilidades motoras, certo? Habilidades cognitivas. Quando eu vou começando a desbloquear habilidades, eu começo a vencer essa fase. E eu digo isso porque minha filha agora ela tem 2 aninhos, 2 anos e 3 meses. Olhando para ela e acompanhando todo o processo, é impressionante como essa fase do recém-nascido, que depende de tudo, e de repente da criança que corre pela casa, ela é muito rápida. É muito rápido, são 2 anos, certo? Em uma outra frequência, existe dentro de você fases em que você está falando isso sobre você, só que talvez você ainda seja esse bebezinho, entendeu? Tem muita gente que está aqui, e é um exemplo, vou dar um exemplo muito bom. A vida profissional dela é ok, ganha bem, tem um bom salário, certo? Os relacionamentos dela são diferentes, mas financeiramente ela consegue ser uma pessoa resolvida, profissionalmente ela é uma referência, mas emocionalmente essa criança é um bebê. Um bebezinho, entendeu? E o comportamento desse bebezinho, ele é manifesto, ele se manifesta nessa fase da vida dela, na fase afetiva. Então, na fase afetiva, ela é o bebê que chora porque quer colo, que chora porque precisa que o outro dê carinho, que chora porque precisa que o outro esteja ali, que sente medo, que não consegue fazer nada emocionalmente, certo? Então, quando essa pessoa olha e fala isso sobre ela está falando porque ela ainda não conseguiu desbloquear essa fase. Bulhões, eu sou esse cara, eu sou essa pessoa, eu sou esse bebezão. Se você é esse bebezão, amigo, você está no lugar certo, entendeu? Por que eu falo isso para vocês? Eu já fui essa pessoa. E o bebê,
Quando você é esse bebezinho nessa fase, é muito complicado porque se você não desbloqueia essas habilidades, você repete o ciclo. E aí, cara, tem muita gente que fica anos e anos sendo esse tipo de pessoa. Certo? Bulhões, como é que eu consigo vencer essa fase? Como é que eu consigo sair dessa fase? Presta muita atenção. Para sair dessa fase, é preciso adquirir as suas habilidades. Desbloqueando habilidades, certo? Desbloqueei habilidades, aí eu começo a ganhar autonomia. É isso que acontece com a criança. Ela começa a desbloquear habilidades, ela começa a se mexer, ela começa a se enxergar, ela começa a sentir o sabor das coisas, e aí ela começa a querer comer sozinha, e o corpo dela acompanha esse desenvolvimento. É o processo de desenvolvimento, pessoal. Então, quando você não se posiciona para crescer, quando você não toma a decisão de decolar, quando você não... A realidade é assim, quando você quando você não adota um compromisso consigo mesmo. E se eu fosse resumir em poucas palavras o que é amor próprio, autocuidado e a série do relacionamento que nós temos conosco, tudo isso começa quando a gente desenvolve um autocompromisso. Certo? Muitas pessoas, quando experimentam o despertar de consciência, né, passam por uma dor muito grande, e aí depois são transformadas, se tornam pessoas melhores, vivem a sua melhor versão, depois a sua pior. Eu vou te contar uma coisa agora que você vai ficar assustado. Mas a quantidade de pessoas que passam pelo pior e vivem o melhor é muito maior do que pessoas que nunca passaram o pior na vida para alcançar o melhor. Porque as pessoas que nunca passaram por momentos ruins na vida, intensamente ruins, sofrimentos, separações, abandonos, rejeições, dores e falências, essas pessoas elas estão numa zona linear de conforto. Então ela nunca passou pelo fundo do poço. Nunca se foi exigido desse cidadão que ele nadasse pela própria vida, entendeu? Porque a vida dele sempre foi aquilo ali. E aí você olha para algumas pessoas, a pessoa nem sofre como você. Mas também eu garanto que essa pessoa nunca vai chegar no lugar que você vai chegar. Entendeu? Quando eu comecei a passar pelo pior momento da minha vida, eu tinha uma certeza. Essa certeza era muito poderosa. E a certeza era qual? Se eu estava passando por algo que ninguém estava passando, eu ia acessar algo que ninguém acessou. Eu sabia disso. Havia uma frase, inclusive, de um pregador do século XVIII, chamado Charles Spurgeon, se eu não me engano, século XVIII, século XIX, Charles Spurgeon, e ele dizia que aqueles que mergulham profundamente, presta atenção, não é aqueles que molham o pezinho, não é aquele que o gás acabou e a pessoa fica, não é aquele que quebrou uma unha, não é aquele que terminou um namoro de uma semana, não, aqueles que mergulham no rio da aflição, certo? Amiga, eu não sei o que você passou. Eu sei o seu veredito sobre você, ok? Você chegou pra mim e você foi e comentou aqui. Você falou assim, pô, Bulhões, eu acho que eu sou isso. Quando você pergunta, quem é você? Eu sou isso. Aí agora eu quero fazer a segunda pergunta, pra você que tá aqui. Isso daqui é uma conversa muito franca, ok? Eu sei que em alguns momentos talvez você seja tentado a sair da live, mas dias como esses não são dias para você perder live, são dias para você permanecer aqui, porque existe alguma coisa para você. Então presta muita atenção, foca, não tem mais distrações. Presta muita atenção para o que eu vou começar a te falar. É preciso entender. Se você não conseguir entender, eu te ensino, até desenho para você, que os momentos mais difíceis, os momentos de maior aflição, os momentos de desespero, inclusive, são extremos. Esses extremos, eles se atraem. Exemplo, se você pegar um barbante ou uma liguinha, se você pegar uma liguinha e segurar a liguinha aqui, ela vai ficar aqui para sempre. Agora, se você esticar muito, ao ponto daquilo arrebentar e você soltar a liguinha, essa liguinha ela consegue ir muito mais longe. Por quê? Porque
é exatamente essa exaustão, é exatamente esse desgaste, é exatamente essa pressão que provocam um impulso. E eu vou ser muito sincero com você aqui, amigo. Se não fossem os momentos ruins, muitas das pessoas que vocês conhecem não seriam quem são. Se não fosse aquele fulano ter dado errado vendendo churrasquinho, aí ele nunca seria milionário. Se não fosse a empresa daquele cara dar errado quando ele saiu para empreender a primeira vez, ele não seria dono de franquias, certo? Se aquela influência desistisse a primeira vez que ela postou um vídeo e não teve visualização, ela não teria onde ela tá, percebe? Entenda que a dor extrema, ela é um teste, mas ela não é um teste no sentido de testar se você aguenta, se você não aguenta, se você é bom, se você é ruim, não. Ela é um teste para você, usar essa dor como impulso para você conseguir desbloquear a habilidade. E aí eu vou dar exemplos muito práticos a vocês. Aqui, ó. Presta muita atenção no que eu vou falar para você. Quem aqui, nós somos 500 pessoas, 510 pessoas. Quem de vocês, nesse momento, o seu problema é com dinheiro. O seu problema é com dinheiro. Ou você está no vermelho, ou a grana chega e você não consegue conter, ou você ganha muito e gasta muito. Mas seu problema, parece que isso persegue você. Desde o início da sua vida, você sempre enfrentou problemas com dinheiro. Se você está passando por isso, escreva aqui. Eu, Bulhões, eu. E por que eu estou perguntando isso? Presta muita atenção, amigo, no que eu estou falando para você. Eu sei que muitos de vocês estão passando por isso, até porque nós moramos no Brasil, não é assim? O Brasil não tem educação financeira, o Brasil não fornece educação emocional, inteligência emocional, não oferece nada. Ok? Geografia, matemática, olhe lá, daquele jeito. Mas presta muita atenção. Quando você olha os comentários, você se sente menos sozinho. Você fala, caraca, Boris, eu acho que todo mundo sofre por grana. Ok. Porém, se um de vocês, eu não estou falando de todo mundo, foca no que eu vou falar. Se um de vocês que estão aqui chegar nesse momento e falar assim, Bulhões, é verdade. Primeiro, aceitação. Bulhões, é verdade. Tenho muita dificuldade. O que eu posso fazer? E eu olhar para você e falar assim, ó, eu vou te ajudar, você vai vir comigo, eu vou te ajudar e eu vou colocar você nos lugares certos, eu vou te instruir, vou dar os livros certos para você ler e você vai se comprometer com você mesma que você vai resolver esse problema. Se eu pegar um de vocês, colocar do meu lado e começar a ensinar para você o que você não sabe sobre dinheiro, em 3 meses, você nunca mais vai sofrer por esse problema. Por quê, Bulhões? Pergunte aí, coloque nos comentários. Por quê? Por quê? E talvez a resposta seja a resposta a muitas perguntas que você faz e você não tem coragem de fazer para ninguém. Por que eu ainda continuo aqui? Por que eu não consigo escapar? Por que eu não consigo parar de sofrer por grana? Por que eu não consigo vender mais? Por que eu não consigo ser melhor? Por que eu não consigo ser constante? Por que eu não consigo treinar todo dia? Por que eu não consigo fazer dieta? Por que eu não consigo ser quem eu quero? Por que eu não consigo ser quem eu nasci para ser? Por quê? Por quê, Bulhões? Porque para que as coisas mudem, quem tem que mudar é você. Eu adoraria chegar aqui para vocês, para todos vocês que estão aqui, e dissesse assim, galera, uma hora na vida as coisas se acertam. Uma hora na vida as coisas se acertam. Uma hora na vida as coisas vão se acertar, vai dar tudo certo, mas a real é que se você não fizer nada de diferente, as coisas vão permanecer iguais. Iguais. E aí muitos de vocês já estão assustados porque estamos em junho, não é assim? Julho, agora, e parece que você está revivendo o ano de 2022. Você olha e às vezes você olha até no calendário, você, caraca, eu estou em 2022 ou 2023? Não é assim? Porque você repetiu o padrão, repetiu. Bulhões, como é que eu consigo fazer? Qual a decisão eu preciso tomar? A decisão de vencer. E não é vencer o outro, é vencer você, certo? É vencer você. É vencer você. É retomar. É como se você substituísse o piloto da tua nave aí. Vamos, presta muita atenção. Existe você aqui, ó. Você tá aqui, ó. Vamos supor que você
Sou eu agora. Você está aqui, ó. Então a sua vida é essa. Você está aqui conversando com todo mundo. Só que dentro da sua cabeça existe um você bem pequenininho que dirige essa nave, ok? Que está no comando. Sempre tem uma narrativa no comando da sua vida. Se você é vítima, se você é protagonista, se você é perdedor, se você é vencedor, tem uma voz na sua cabeça falando para você que você é isso, você acredita que é isso, sente que é isso e se torna. Se na sua cabeça quem pilota é um sabotador, o sabotador fica falando para você: você não merece, você não consegue, você não vai vencer, você não pode possuir. E aí você escuta narrativa, né? Pensamento, crença, pensamento, sentimento. E aí você se torna um derrotado. Se você substitui esse cara e coloca no lugar dele o seu outro eu, só que o eu agora que, ao invés de ser sabotador, ele é alguém que apenas acredita. Ele não precisa o seu super master coach, psicólogo, pastor e profeta super poderoso. Não, pô. Ele só precisa ser alguém que acredita que pode ser um pouquinho melhor, certo? Quando ele acredita isso, ele vai... Isso daqui você vai rir da minha cara. Eu sei que você vai rir. Um único dia, dos 365, um único dia, ele vai pegar um papel e ele vai colocar no papel como, em primeiro lugar, pagar as dívidas. Ponto 1. No segundo lugar, ele vai escrever como economizar. Em terceiro lugar, ele vai escrever assim: como fazer mais renda. Presta muita atenção. 3 coisinhas. Em primeiro lugar, como pagar as dívidas. Em segundo lugar, como poupar dinheiro. Em terceiro lugar, como fazer mais renda. Ele vai aprender só 3 coisas, galera. Isso daqui é um dia. É um dia você lendo. Mas você vai entender porque a maioria não consegue. Presta atenção. Isso daqui vai deixar você chocado, você vai se arrepiar, Presta muita atenção. Em primeiro lugar, quando ele for aprender como pagar as dívidas dele, é natural que a primeira coisa que ele vai precisar fazer, ele vai precisar fazer um levantamento financeiro. Porque, pasmem vocês, mas 93% das pessoas que estão aqui não sabem quanto tem na conta bancária nesse exato momento. Se eu chegar para você e perguntar, me fale, acerte o número da sua conta bancária, você acerta? Você acerta? Você sabe quanto tem lá? Muitos, inclusive, não sabem porque nem olham. E por que não olham? Porque estão sem dinheiro. E esse é um comportamento coletivo. Ok? Agora, presta muita atenção. Quando você for atrás, a primeira coisa que você vai adquirir é o quê? Quanto você está devendo. Ponto. Isso vai gerar em você o quê, Bulhões? Bulhões, isso daí vai gerar vergonha, não é assim que você pensa? Porque, galera, tem muita gente que sente vergonha. E eu sei como é que é. E galera, vou ser sincero com você, isso daí nem é tanto culpa sua, responsabilidade porque quem passou na Shine, quem pegou empréstimo, quem pagou e não comprou e não pagou foi você, quem fez as decisões difíceis. Mas eu quero dizer, ninguém te ensinou, Agora, presta muita atenção, porque tudo muda através desse momento. Ao contrário do que você pensa, Brins, eu vou olhar, cara, eu vou ficar com pena de mim, vou ficar com pena. Eu falo assim, caraca, mano, ou eu vou ficar com pena ou vou ficar com raiva. Não, quando você olhar aquilo, só o fato de você saber quanto você deve, vai ativar em você uma coisa chamada autocontrole. O que é autocontrole, Bulhões? É o controle sobre o que você tem. Autocontrole ainda não é autodomínio, ok? Mas você já sabe, naquele momento você tem o controle exato do quanto você deve. Ter o controle exato é saber sobre você. Se no outro dia você gastar, você pode perder o controle exato, mas naquele momento você tem um controle exato. Aquilo gera para você mais o quê? Mais autoconfiança. Porque agora você sabe qual é o tamanho do seu problema. O problema de muitos de vocês é que vocês não sabem qual é o tamanho do problema que vocês enfrentam. Se eu pegar um de vocês assim e puxar assim pelo arroba e botar aqui do meu lado e falar assim, meu amigo, qual que é o tamanho do seu problema? Bulhões, meu problema, cara, é do tamanho do mundo. Aí eu falo pra você, então me fala como é que é o tamanho desse mundo. Bulhões, o tamanho desse mundo é 1,67. Olhos castanhos, cabelos
na cintura. Esse é o meu problema. Não é assim? Cada um tem um problema. Só que o fato de você não conseguir enxergar seu problema rouba de você o que? A tomada de decisão. Eu quero ancorar, presta muita atenção. Eu quero ancorar esse momento de uma maneira que todas as vezes que você se vê em dificuldade, esse ensinamento que eu vou te passar nesse exato momento, esse ensinamento, ele ativa em você o quê? Reação. Ele ativa em você energia, ok? Execução, não medo. Não, medo, não, pelo contrário. Por quê? Pensa comigo. Se você evita saber o quanto você deve, se você evita saber se o seu nome está sujo, se você evita saber se você está com um problema, se você evita saber se você está acima do peso, se você está doente, se isso e aquilo, se você evita, isso não vai anular o fato de você estar, ou não, tá bom? Então, exemplo, se você evita, isso não vai anular nada. Você vai continuar. O problema é por quê? Você não vai ter recursos para mudar aquilo ali, ponto. Quando você aceita e descobre, aquilo é uma mudança de jogo. Me prova, Bulhões. Escreva aí nos comentários, me prova. Bulhões, por que é uma mudança de jogo? Vou te explicar nesse momento. Vamos supor que o problema que você tem seja um exército adversário, ok? Seu problema financeiro, seu problema emocional, seu problema pessoal, seu problema estético, seu problema físico, seu problema com a procrastinação, não sei qual a batalha que você está enfrentando. Mas esse problema é um exército e esse exército é o exército inimigo. Esse exército inimigo, ele aparece na sua frente, ele se manifesta ali através das colinas. Você olhou ali, ele está através das colinas. Ele apareceu. E na hora que ele apareceu, você olha, e a primeira vez que você olha, você se espanta. Você fala assim, não, vou ser derrotado, vou ser destruído. Olha o tamanho da minha dívida, Bulhões. Olha o exército, vou ser destruído. Bulhões, olha o tamanho da minha carência emocional. Eu vou ser destruído. Bulhões, olha o tamanho, cara, da minha falta de amor próprio. Vou ser destruído. Só que você não sabe o tamanho. Por quê? Porque você só olhou um pouquinho. E um pouquinho foi o bastante para te assustar. Você vai lá e cria uma estratégia. Você precisa conhecer seu adversário. Para vencê-lo, é preciso saber contra quem você está lutando. Ponto. Certo? Por que, Bulhões? Porque a depender de quem eu estou enfrentando, eu adoto estratégias diferentes. Certo? Agora se liga. Eu chego para um dos meus soldados e falo assim, seguinte... Nós precisamos descobrir com quantos soldados nós estamos lutando. Então eu preciso que alguém dê a volta, acampe esse e me traga a notícia de contra, né, quantos nós estamos lutando. Contra quantos nós estamos enfrentando. Por que, Bulhões? Porque a depender da análise dele, eu consigo ajustar a minha estratégia. Percebe? Então, quando você não olha só a conta bancária, quando você não coloca no papel quanto você está devendo, você está evitando de contar quantos inimigos você precisa vencer. Aí sabe o que vai acontecer? O tempo vai passando e um problema vai chamando outro problema. Aí a dívida de 1.000 vira 2, aí a dívida de 2 vira 5, aí você pega o empréstimo, aí quando você pega o empréstimo, você se aperta, por quê? Você acha que para resolver o problema, eu preciso de dinheiro. Mas não, você não precisa de dinheiro para resolver o problema, você precisa trocar o cara que está na sua cabeça pilotando a maquininha. Porque se você pegar 50 mil reais pro cara que pilota a maquininha que está gastando, ele vai gastar os 50. E aí você vai ficar devendo 55 mil reais, entendeu? Então você precisa trocar esse cara. Porque com o cara certo, se você tiver pouco, esse pouco vai ser muito. Ele vai mudar as ações, percebe? E aí as pessoas acreditam que, mas eu preciso de mais dinheiro. Aí pagam um empréstimo. Como ela ainda não desbloqueou a habilidade, certo? Um pouquinho de organização financeira, não é nem inteligência financeira ainda, organização financeira.
A partir do momento que ela ganha mais, ela fala, opa, amigo, vamos fazer um churrasco aqui para comemorar, compra aquilo ali que tá faltando, e ela não se organizou para pagar. Aí, de repente, os 50 acaba, e agora ela tá devendo 50, tá devendo 5, aí tá devendo o banco, aí tá devendo aquilo. O que acontece no psicológico, que é o campo de batalha dessa pessoa? Ela começa a sufocar. Por quê? Porque os inimigos estão cercando ela. As pessoas, inclusive, que chegam e falam assim, Bulhões, nos momentos de maior dificuldade eu me senti acuado. É como se eu tivesse sido encurralado, assim, fui preso, aprisionado, assim. Me sentia dessa forma. Por quê? Porque o exército adversário contra quem você estava lutando era maior. Entendeu? Pelo fato do exército ser maior, você se viu em desvantagem. Se viu em desvantagem, você falou assim, não vou vencer. E aí eu me rendi. Muitas pessoas se entregam. Pessoas morrem. Muitas pessoas morrem sem vencer os seus adversários pessoais. Quantas pessoas você conhece que perdeu a luta contra as bebidas? Quantas pessoas você conhece que perderam a luta contra as drogas? Quantas pessoas você conhece que perderam a luta contra um relacionamento tóxico, abusivo, contra a dependência emocional, contra a carência? Quantas pessoas você conhece que não conseguiram vencer, foram destruídos pelos adversários? Quantas venceram? Minha pergunta para você é uma só. Quem você vai ser nessa batalha? Você vai ser a pessoa que vence o inimigo ou a pessoa que se rende para ele, que é vencido? Conte os adversários. Saiba quanto você deve. Saiba o que você precisa fazer. Saiba quais são os seus problemas. Por que, Bulhões? Para que você aprenda como vencê-los. O que é desenvolvimento pessoal, Bulhões? É aprender a como resolver problemas pessoais. E sabe o que é interessante? Porque quando eu falo para você adquirir habilidades sobre dinheiro, adquirir habilidades sociais, adquirir inteligência emocional e etc. Para muitas pessoas isso parece impossível. Bulhões, eu não tenho condição. Não sei, não vou dar conta. Não... Por quê? Porque é muito mais fácil não contar quantos são os adversários. E sabe por que só poucas pessoas conseguem mudar de vida, conseguem escalar, conseguem de fato decolar? Como o comentário que o Silvio fez aqui. O Silvio colocou, né? E emocionalmente eu estou 10%, financeiramente estou 10%, amor próprio nota 10%, 10% não, né? 100%, que é a nota de 1 a 10%. 100% emocional, 100% financeiro, 100% amor próprio, depois de me tornar aluno. Por que, Bulhões? Porque para a maioria das pessoas é impossível. Entendeu? Elas acreditam que não conseguem. Elas acreditam que não vão chegar até o final. Elas acreditam que não é possível. Elas acreditam que não é real. Por quê? Essa série de crenças de que não, é apenas para mostrar para ela, não tenta. É isso, não tenta. Por que, Bulhões? Porque quando você tentar, de fato, sua vida vai mudar. Todos vocês que estão aqui, eu também. Todos vocês. Tem alguma trava, algum bloqueio que impede você de fazer determinada coisa. Que você sabe quem é. Para muitas pessoas é o treino, para muitas pessoas é aprender um novo idioma, para muitas pessoas é tirar o passaporte, para outras a habilitação, para outras aprender a poupar, para outras resolver problema financeiro, para outras aprender a se relacionar, para outras aprender a empreender, para outras aprender... Existem coisas, habilidades que você sempre se recusa a aprender. Porque no fundo, quando você aprender, você deixará de ser quem você é.
E o maior medo que as pessoas têm é de deixar de ser quem elas são. Porque elas falam, quem eu sou controla as dores que eu tenho. Então, sendo que eu sou, eu consigo controlar as dores que você tem. Eu tô ali, já tenho minha dor de estimação. Minha dor é a falta de dinheirinho que eu reclamo. Minha dor é o pé na bunda ali que eu relevo. Mas eu tô acostumado aqui. Tomar essa decisão vai fazer com que essa sua zona de conforto exploda. Por que, Bulhões? Porque você vai começar um processo de decolagem. Decolagem. Todas as pessoas que eu conheci até hoje, que tomaram a decisão, um exemplo, de aprender sobre dinheiro e resolver os seus problemas, essas pessoas se tornaram extremamente bem-sucedidas. E por que, Bulhões? Porque quando você consegue resolver o problema, é quando você canaliza a energia da vingança contra o adversário certo. Só que, galera, vocês não tomam a decisão. Você não toma a decisão, pô. Você espera o momento certo. Você espera a inspiração divina. Você espera Deus descer do céu e falar, é isso. Aí sabe o que acontece contigo? Você termina o relacionamento e aí você pega uma raiva do ex. Ou você pega a raiva da pessoa que tomou o ex de você. Quando na verdade você tinha que pegar raiva e tomar raiva da dependência emocional que está fazendo você conhecer esse tipo de ex. Entendeu? E galera, o seu adversário, meu amigo, não é o ex-namorado, não é a ex-namorada. Entendeu? É a dependência emocional, pô. Seu adversário não é o banco. Seu adversário não é a galera que não quis te emprestar dinheiro. Seu adversário não é cartão de crédito. Seu adversário é porque você tem zero de inteligência, de educação financeira. E você não tem autocontrole. Entendeu? Então pega essa fúria, pega essa raiva, essa energia poderosa e canaliza contra o adversário certo. E vença esse adversário. E vença a dependência emocional. E vença a dependência financeira. E vença as crenças limitantes. E vença as rejeições. E vença os abandonos. E vença a falta de amor próprio. E vença as repetições de padrão. E vença as dores. E vença. E seja vencedor. Porque o vencedor é o cara que ele conseguiu subir do nível. Tá certo? Você chega pra mim e fala assim, Bulhões, eu só apanho na escola. Na escola da vida, eu só apanho. Escreva aí, Bulhões. Escola da vida. Escola da vida. A gente vai encerrar aqui. Vamos lá. Presta muita atenção no que eu vou falar. Lembrando vocês que essa live ela vai ficar disponível durante 24 horas. Depois das 24 horas, esse conteúdo vai ser retirado do ar. Então você vai ter 24 horas para assistir. Bulhões, quero assistir mais. Você precisa se tornar aluno. E aí, se tornando aluno, se tornando membro, você já vai ter essa live aqui dentro de 30 minutos. Assim que a gente termina, ela já vai estar disponível na nossa área de membros para que você possa assistir. Então, pega o seu papel, pega a sua canetinha, bota a tela para gravar e presta muita atenção para o que eu vou falar agora. Na escola da vida, você é a pessoa que só apanha. Todo dia o bullying faz uma nova brincadeira com você. Você chega lá e o bullying faz brincadeira contra a sua vida financeira, aí o bullying faz piada da sua carência, aí a vida faz bullying com o seu sobrepeso, e aí você fica assim, você chega em casa mal, a vida apavora você. Todo dia você toma um apavoro da vida. Todo dia. E você, caraca, Bulhões. Não sei, cara, não consigo. Você tem duas opções. Ou você vai apanhar sempre na escola da vida, sempre você vai apanhar na escola da vida, ou você vai começar a aprender a se defender. Primeiro ponto, não é atacar, é defender. Certo? Primeiro ponto, como é que eu defendo? Como é que eu me defendo? Se você tem problema ligado, um exemplo, na ordem financeira, então, em primeiro lugar, aprenda a se defender. Corte custos desnecessários. Um monte de coisa aí que está saindo da tua conta bancária. É renovação de cartão, é taxa disso, streaming de 1BC, a Netflix, Prime, Amazon. Então começa a se defender. Bulhões, dependência emocional é meu problema, mas eu tô lendo um livro sobre atração. Amigo, aprende a se amar primeiro. Aprende a se defender primeiro. Primeiro ponto, você vai aprender a se defender. Aí na escola da vida, quando você toma a decisão
de parar de apanhar, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É se matricular em outra escola, certo? Então você vai numa escola de artes marciais e você escolhe uma arte marcial. Quando você escolhe essa outra arte marcial, naturalmente você vai ganhar de maneira simbólica uma faixa branca. Perfeito? Escreva faixa branca ou coloca o emoticon aí. Você vai ganhar uma faixinha branca. Perfeito? Toma a faixa branca para você. Quando você pega a faixa branca, se você pegar naquele momento, naquele exato momento que você pega a faixa branca, se você for para a escola tentar brigar contra a galera que está fazendo bullying com você, com os problemas, com a dependência emocional, financeira e etc., a chance de você vai apanhar ainda é grande. Por quê? Porque você nem aprendeu nada, pô. Você só pegou a faixa branca. E você só falou assim, pô, Bruno, então não muda nada, muda sim. Por quê? Porque até ontem você era o cara que ia apanhar dali para 5 meses, dali o próximo 2, 3 anos. Daquele momento você começa a se tornar o cara que vai apanhar, porém você vai apanhar menos, você vai apanhar só até o segundo mês. Porque no terceiro mês, você não vai ser mais o cara que apanha. Sabe o que o medo tem poder de fazer com a gente? Planejamento. Planejamento. O medo ele faz com que você não consiga ver a versão que você pode ser, a melhor versão que você pode ser de si. E quando o medo ele faz você olhar muito para trás e para o passado, é porque o medo tem medo de que você enxergue o que lá na frente espera você. Quando você pega a faixa branca, o primeiro passo, ele não vai levar você onde você quer. Mas ele vai tirar você de onde você está. Esse é o primeiro resultado. Essa é a primeira vitória. Aos poucos, a faixa branca, ela simboliza que agora você não pertence apenas à escola que te obrigaram. Exemplo, na escola da vida você veio aqui e você não escolheu. Nasceu, pariram você, aí agora você está aqui, não sei se você escolheu, se você pediu, mas você está aqui. Só que agora você se matriculou numa escola alternativa. E o que essa escola representa? Representa que agora, além da escola que eu sou obrigado, eu escolhi outra escola para aprender. Se aqui na vida eu aprendo a apanhar e ficar no chão, eu tenho uma outra escola que vai me ensinar a me defender e se eu cair no chão, eu me levantar. Agora você começa a fortalecer um outro pensamento. Você começa a adquirir agora novas habilidades. Essas habilidades são conhecimento, palavras que lançadas na sua mente pela primeira vez, através de um livro, através de uma aula, através de um treinamento, através de um vídeo. São informações que agora vêm na sua cabeça e mostram para você que quando você cair no chão, é possível se levantar. Que agora, quando alguém for embora, é possível ficar bem, porque você se basta. Que agora, quando você tiver problemas de ordem financeira, você não tem que fugir. Você tem que encarar como homem, como mulher, resolver o problema e não mais passar por essa vergonha. Prosperar. Você aprende que é possível revidar. E sabe qual que é a coisa mais poderosa? É que decisões são sempre escaláveis. O que significa? Os efeitos das decisões sempre escalam, sempre aumentam, tomam proporções gigantescas. Quando você toma uma decisão ruim, isso acontece. Os efeitos gigantescos, ruins, são muito grandes. Mas quando você toma decisões boas, os efeitos positivos são enormes. Você tomou a decisão de ser faixa branca. E aí você começa a treinar. E aí, de repente, alguém tenta bater em você e agora você se defende. Ah, lá na escola da vida, agora vão pensar 2 vezes antes de bater em você, porque agora você sabe se defender. Aí fala, vixe, não mexe com esse carinha não. Percebe que na época da escola, quem apanhava era quem tinha cara de bobão? Não era assim? Por isso que eu sempre ia com a cara feia pra escola. Já não tinha o meu pai, não é assim? Morava na favela. Tinha medo de tudo e de todo mundo. Aí fingia que era bravo, não é assim? Só que agora, quando os algozes da escola da vida procurarem você, eles vão saber que você sabe se defender. Aí sabe o que acontece? Sabe a taxa de sofrimento anual que você tem
por esse motivo? Seja taxa de sofrimento anual financeira, taxa de sofrimento anual emocional, taxa de sofrimento anual de ex-namorado, taxa de sofrimento... Todo mundo tem uma taxa de sofrimento que você vai pagando. Essa taxa começa a diminuir, porque agora você começa a sofrer menos. Agora você escolhe se envolver menos. Agora você começa a dar passo para trás, você começa a repensar, você começa a analisar quem é a pessoa que você está conversando. O que acontece com você? Você está se preparando. Para quê, bulhões? Para subir de faixa. E o que é subir de faixa? Subir de faixa é mostrar para si mesmo que você superou a fase. Olha só que coisa poderosa. Para você que chegou agora, no início da nossa live, eu estava falando sobre esse despertar de consciência. E que muitas pessoas são bebês, criancinhas. E essas pessoas, em determinada área da vida, se posicionando ainda como inocentes, como criancinhas, elas não conseguem se desenvolver. Elas não conseguem se desenvolver porque não despertam as suas habilidades. O que faz um bebê se desenvolver é quando ele começa a desenvolver suas habilidades físicas, motoras, cognitivas. Quando você tomou a decisão, colocou a faixa branca e começou a desbloquear habilidades, tomar decisões diferentes, ir para o enfrentamento, aprender a se defender, você começa a escalar. E o que acontece? Você adquire uma nova faixa. Vou colocar aqui a faixa azul. Não é esse o processo. A faixa azul não simboliza apenas uma mudança de cor. Simboliza que você conseguiu subir o segundo degrau. E eu vou ser sincero para você. Quando você sobe o segundo degrau, o terceiro degrau ele se torna ainda mais fácil. E por que o segundo degrau ele se torna ainda mais fácil? Porque o salto que você precisa dar do degrau 0 para o degrau 1 é o maior. A partir daquele momento, o degrau ele vai diminuindo. Tamo junto, meu mano Sandrinho. Beijo no seu coração e um beijo no coração da sua querida esposa. Estamos juntos. A partir do momento que você vai subindo esses degraus, cada faixa se torna mais próxima. Eu tenho um aluno e esse meu aluno, ele é campeão brasileiro de jiu-jitsu. E eu cheguei para ele, eu tenho uma comunidade que o nome da minha comunidade é Faixa Branca. É o meu clube de assinatura. Eu só tenho um único clube de assinatura que você consegue ter acesso. Por isso que eu, inclusive, estou dando esse exemplo das faixas com muita maestria. Eu estudei isso a fundo. Por isso que eu tenho esse domínio. E aí eu cheguei para ele, eu tinha uma opinião e perguntei para ele, falei assim, amigo, qual foi a faixa mais difícil da sua graduação? E qual que você acha que foi a faixa que ele respondeu? Quem acha que foi faixa preta? Bulhões, a faixa preta foi a mais difícil. Ah, Bulhões, eu acho que a faixa azul foi a mais difícil, a marrom. Eu, na minha cabeça, eu falei assim, ó, eu acho que a faixa branca é mais difícil. Mas eu perguntei para ele, sabe o que ele me respondeu? Ele falou assim, sem dúvida alguma, a faixa branca. Poderoso, né? Poderosíssimo. Não satisfeito, eu falei, por quê? E aí ele foi e falou, porque na faixa branca eu apanhava demais. E me dava a raiva. E eu queria revidar. Eu queria me defender. Eu queria contra-atacar. Mas na faixa branca eu aprendi a apanhar e me levantar. E a vida vai bater, amigo. Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. A faixa branca ensina você a como se levantar e continuar lutando. Quando você atinge a faixa preta, por quê? É porque você conseguiu ter domínio naquele tema. Ao ponto de ensinar outras pessoas a se tornarem faixa branca, faixa azul, faixa marrom e faixa preta. Eu quero terminar com um conselho que mudou a minha vida, tá? Hoje nós vivemos em uma era digital, na era da comunicação. E as pessoas que conseguem dominar a comunicação e levar suas mensagens estão mudando de vida. Eu sou uma dessas milhares ou milhões de pessoas que mudaram de vida através de uma mensagem que levou por via a sua comunicação para diversas pessoas. Talvez seu choro hoje pode ser o consolo de alguém amanhã. Talvez a pessoa hoje que você falou para mim que olha no espelho, talvez o sofrimento que você enfrenta hoje, amanhã você pode ser a pessoa que vai estar amparando alguém que está passando pela mesma coisa, que está sofrendo a mesma dor,
que está tentando sair desse mesmo lugar. E o meu conselho é, se você for, ajude. Se você tem uma mensagem, entregue. Se você quer atrair mais resultado para a sua vida, não tenha medo. Não tenha medo de postar, não tenha medo de escrever, não tenha medo de gravar, não tenha medo de comentar. Eu tinha tanto medo, tanto medo de escrever em rede social. Quando eu perdi o medo de escrever em rede social, me tornei um dos maiores escritores da minha época. O medo que tanto te prende também impede você de conseguir a vitória. Dito isso, estamos juntos. E se você precisar, Bulhões, eu preciso me tornar faixa branca. Se você quiser, Bulhões, eu quero me tornar faixa branca, eu quero batalhar essa batalha, eu quero vencer essa luta. Eu convido você a olhar o link da minha bio e escolher a faixa que mais se enquadra dentro da sua proposta. Você estará comigo, e não apenas comigo, mas com essas milhares de pessoas que estão nos assistindo nessa transmissão. Nossa live tem uma média de 6 a 10, 6 a 12 mil pessoas em 24 horas. E para todos vocês que estão assistindo, esse fica meu convite. Para você que já é aluno, Bulhões, já sou aluno, eu quero falar para você que a nova aula de boas-vindas já está disponível na nossa área de membros. É só você acessar sua área de membros, já tem uma aula de boas-vindas nova. E também o treinamento de ontem. Ontem nós fizemos um treinamento exclusivo sobre o livro As 48 Leis do Poder, apenas para alunos. E você já tem acesso lá no Clube do Livro. Nós temos os modos, blindagem emocional, a série de lives da semana, onde todas as lives estão disponíveis lá, e o Clube do Livro. É só você clicar no Clube do Livro e você vai ter acesso à aula poderosíssima que nós fizemos. E agora com uma qualidade diferente. Você vai ver. Estilo Netflix, né, galera? Um grande beijo, tamo junto. E você tá esperando o que ainda? Para se tornar aluno, pô. Vai lá e clica no link da bio. Eu vou contar uma coisa. Essa é a última semana. Eu não deveria falar hoje isso daqui, porque é contra a estratégia. Mas, já falei. Tamo junto.